Meu nome é Matheus Wallace. Eu nasci no interior do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. Bem, meu maior sonho era jogar futebol, mas não era só um sonho de infância, nem nada. Eu tinha talento também, porque uma coisa é você gostar e outra coisa é você ter talento, vocação. Eu era praticamente o primeiro a ser escolhido nas interclasses na escola, né? Jogava muito bem, até que um dia apareceu em casa um olheiro do Fluminense. E esse olheiro mostrou seu crachá e tudo, resolveu me contratar, né? Meu pai era tricolor doente, só que eu era vascaíno. Na hora da apresentação lá no clube, eu torci o nariz porque eu era vascaíno, né? Desde a infância, eu sabia todos os cânticos da torcida do Vasco, todos os gritos da torcida do Vasco, né, que eu tinha assistido em 98 na Libertadores, quando o Vasco foi campeão da Libertadores, e 97 quando foi campeão brasileiro. Eu era criança naquela época, e o que aconteceu? Eu vim jogar no Fluminense, minha família se mudou para cá, mesmo não tendo condições de alugar uma casa aqui no Rio de Janeiro. Aí fui morar no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né, onde eu ganhei uma casa do clube, e lá moramos eu e minha família lá. E aí o que aconteceu? Né, eu passei alguns anos lá, jogava muito bem, fazia gol e tal. O estopim mesmo veio assim, quando houve uma proposta, né? Nisso eu já tinha 18 anos, era a revelação do time tricolor. E o que aconteceu? O clube, né? O clube recebeu uma proposta para que eu fosse jogar no Atlético de Madrid, de Barcelona, de próprio Madrid, perdão. Aí o técnico não liberou. Falou, não dá agora. E tinha até me explicado o porquê. Só que eu não entendi isso, porque meu maior sonho era morar em Madrid. Eu queria ter sucesso, fazer gol, fazer história, igual fez o Ronaldo, fez o Romário, né? Eles saíram muito cedo do Brasil também. Só que ele falou, não, ainda não é a hora. E eu passei ali, toda hora, né? Eu dava entrevista a insultar o presidente, insultar o treinador. Eles me perguntaram a respeito disso, eu falei que o presidente foi um babaca. Eu não conseguia mais parar de mentir aí. Meu sincericídio estava passando dos limites aí. Aí, o que aconteceu? Isso começou a gerar um burburinho ali na imprensa, em tudo que estava acontecendo ali, né? E aí passei mais uns 2 anos no Fluminense, fiquei ali, né? E tudo que eu falava, né? Eu metia mesmo o pau na imprensa, isso já ficou um clima tenso dentro do clube. Aí 2 anos depois fomos jogar a final do Campeonato Carioca, né? O time empatou o primeiro jogo em 1-1, e eu me lembro, chutei um copo d'água na direção do meu treinador. E aí houve um pé de guerra danado, eu comecei a dividir o time. O time ficou dividido, alguns pediam a minha saída do clube, e novo já estava dando problema. Aí conclusão, no meio desse pé de guerra, fomos parar no vestiário, a briga continuou ali. E o que aconteceu? A semana passou, teve o segundo jogo do Campeonato Carioca contra o Vasco, né? O primeiro jogo foi 1-1, né? E o que aconteceu? No meio desse pé de guerra, mesmo assim fui escalado. Aí eu fiz o gol, o primeiro gol do Fluminense, abrimos o placar 1-0, e eu fiz um sinal obsceno para o técnico. E ali a confusão se generalizou, né? Teve briga, confusão, pancadaria, tudo que tem direito. Voltamos para o segundo tempo, só que o Vasco vai lá, vira e faz 3-1. Perdemos o título. Aí a confusão aconteceu mesmo quando o Vasco comemorava o título e eu ia lá comemorar com a torcida do Vasco.
eu caí nos braços da torcida do Vasco, né? E nota, antes a torcida do Fluminense até me abraçava e tal, tava meio dividido, né? A torcida ainda tinha um amor comigo, por mim. Só que daí pra frente passou a ter ódio. Os jogadores partiram pra cima de mim e rolou porrada, confusão, pancadaria, tudo que tinha direito ali, né? E eu tava entre a cruz e a espada ali. E sabe o que aconteceu? Eu fui parar no hospital depois de tanta briga, pancadaria, porrada, depois de ter perdido o título. Ido lá comemorar com a torcida do Vasco, né? O título vascaíno, o Fluminense perdeu. Mas só que eu fui comemorar com o Vasco, que tinha sido campeão. E o que aconteceu? Chegado lá, né, o meu contrato, eu tô lá me recuperando e recebo lá uma nota oficial que o meu contrato com o Fluminense foi rescindido, né? Aí vários clubes entraram em contato comigo, né? Clubes aqui do Brasil, clubes pequenos, inclusive até o Vasco também entrou em contato. Só que no Vasco eu ganharia 2 vezes menos do que eu ganhava no Fluminense. Aí o que aconteceu? O Vasco, eu sem pensar 2 vezes fui pro Vasco, né? E jogando lá no Vasco, né, eu comecei a ser decisivo, né? Joguei por 2 anos lá também pelo Vasco e marcava gols contra Botafogo, Flamengo, né? Cheguei a jogar algumas vezes contra o Fluminense no estadual, né? Só que o estopim da coisa aconteceu quando a gente decidiu o Campeonato Brasileiro, né? O que aconteceu? Era a 18ª rodada, eu tomei um cartão amarelo e fui suspenso da penúltima rodada, na última rodada do primeiro turno. E a imprensa falava que eu forjei essa suspensão, né, para não jogar contra o Fluminense. E eu abri a boca quando me perguntaram, falei que o repórter era fofoqueiro, que ele tinha que tomar conta da vida dele e não sei o que. Eu meti o pau mesmo que meti o pau mesmo. Eu não conseguia ficar quieto, eu não deixava para depois, né? E ficava aquele bang todo de palavras, né, entre a imprensa e eu, né? Aí o que aconteceu? Chegando lá, né, era a última rodada, penúltima rodada do segundo turno. E o que aconteceu, né? Nós vencemos o Corinthians na penúltima rodada e a gente dependia de si próprio para ser campeão brasileiro, né? A gente brigava ponto a ponto com o Corinthians. E o que aconteceu? Na última rodada o Corinthians ia pegar o Grêmio Barueri, que já estava rebaixado matematicamente ali, né? E naquela altura do campeonato a gente precisava empatar ou vencer, não podia perder. A última rodada seria exatamente contra o Fluminense, né? O Fluminense, meu ex-clube. E o que aconteceu? Era bola para um lado, para o outro, e o Corinthians estava garantido o seu título. O Fluminense tinha que vencer para se manter na Série A, já que o Fluminense brigava também para não cair. E aí o que aconteceu? Chegou lá, o Fluminense estava chegando mais que a gente se segurando lá. Aí tem um pênalti ao nosso favor. E lá o goleiro Ed Carlos me conhecia muito bem. E a gente chegou a conversar antes da batida do pênalti, né? E o que aconteceu? Eu pego a bola para bater, coloco ali na marca do pênalti, né? E vou bater. E o Ed Carlos busca lá no ângulo, defende. Enquanto eu refletia ali sobre o pênalti perdido, o jogo estava 0-0 e o Corinthians estava goleando o Grêmio Barueri, já rebaixado e garantindo o título. O que aconteceu? Enquanto eu estou de costa para o campo, eu ouço a torcida do Fluminense fazer uma festa. E lá o Fluminense abre o placar contra o Vasco, contra o meu time, e comemora como se fosse um título. O juiz apita o final do jogo, o Fluminense comemora essa vitória contra o meu time como se fosse título, a sua permanência na Série A. Foi o vice-campeonato mais amargo que eu tive na minha vida. Depois daí saí do clube, não tive... Daí foi só ladeira abaixo.
eu fui parar no Ituano. O Ituano me fez uma proposta para eu jogar a Série B e o campeonato estadual é a Série B. E o Ituano não tinha grandes pretensões, né? O Ituano jogava ali no Campeonato Paulista, não chegava muito longe. Na Série A, na Série B, se permanecesse já era lucro. E por aí vai. Só que o que aconteceu? Os jogadores também estavam meio pé atrás comigo. Eu briguei com jogadores lá, inclusive com um chamado Francismar, porque eu soube que ele estava tendo caso com uma mulher com a esposa de um jogador, né? E eu soube, taquei isso na imprensa. Francismar não se dava muito bem comigo. E o que aconteceu? Depois dessa confusaiada toda, desse bate-fundo todo, Francismar foi mandado embora. E lá fora, assim que eu saísse do clube, ele começou a me ameaçar de morte. E o que aconteceu? Eu não tive clima. O que aconteceu? Eu vim parar no Rio de Janeiro, de novo, só que no Madureira. E no Madureira, a gente conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro e ganhamos o acesso à Série B, novamente. E nada de Francismar saber mais de mim, nunca ouvi mais falar dele. Né? Eu espero que um dia, né? Espero que a gente nunca se tope na vida. Porque o cara me ameaçou mesmo de morte por causa disso daí. Né? Ele estava fazendo coisa errada e queria que ser acobertado. Só que eu não estava assim, meu sincericídio passava não poupava ninguém. O que aconteceu? Fui parar no Madureira. E no Madureira, depois que aconteceu tudo isso, eu soube que o presidente estava envolvido em apostas, né? Em casa de apostas. E o que aconteceu? A imprensa me perguntou, eu falei, eu caguetei tudo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a forçar minha saída. O Madureira foi rebaixado de volta para a Série C com apenas 5 pontos conquistados em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O que aconteceu? Eu não tive mais chance em clube, fui jogar em clubes outros menores que disputavam Série B do Campeonato Carioca e voltei para o Amazonas. Voltei e aqui hoje ganho a vida, né? Fazendo bico, vendendo churrasquinho, engraxando sapato. Fiquei numa pindaíba danada. Eu tive tudo para ser feliz e não fui. Não soube esperar o tempo certo e aqui eu estou. Fala pessoal, agora aqui é o Carlos Blanco que está falando. Bem, essa história remete várias lições. Uma delas é a verdade inconveniente. Eu sei que em João 8:44 diz que o diabo é pai da mentira, né? Que ele fala do que é próprio porque é mentiroso. Mas o que acontece? Em alguns casos, falar a verdade não convém. Como, por exemplo, falar a verdade para entregar alguém, falar a verdade só por benefício próprio. Não, você tem que falar a verdade para não pecar contra Deus, só que não foi o caso. Ele falou a verdade para atacar os desafetos dele. O que ele fez? Ele começou a atacar as pessoas que estavam próximas a ele, como por exemplo o presidente do Fluminense, que barrou a ida dele para o Atlético de Madrid. Ele ficou furioso e tal, só que ele não se conteve. E o que aconteceu? Perdeu a maior chance da sua vida. Talvez se ele esperasse mais em Deus, se ele tivesse mais a cabeça no lugar, ele teria uma oportunidade melhor futuramente. Só que ele não soube esperar, se precipitou, se irou. Entenda uma coisa, se uma pessoa que está acima de você, seja pai, patrão, presidente de clube, faz alguma coisa que de repente o contrarie, fique tranquilo, porque ele vai saber o que ele está fazendo. Não fique irado, não promova briga, revolta por causa disso não. Porque senão você mesmo vai se prejudicar. Foi o que aconteceu, o que adiantou? Ele xingar o presidente, ele fazer intriga com o técnico, ele só foi abaixo depois disso. Aí conclusão, algumas coisas você não tem, eu não vou dizer mentir, você tem que omitir, né? Por exemplo,
algumas verdades é inconveniente. Por exemplo, o que você faz em casa, a hora que você vai no banheiro, a sua intimidade com a mulher, isso aí são tudo verdades inconvenientes, que não compete ninguém a saber, né? E o que acontece? Ele começou a atacar verdades inconvenientes na imprensa, e aí ficou, o que aconteceu? Sua carreira só foi abaixo. A própria revolta dele cavou o seu buraco abaixo. Então, você que escreveu essa história, muito obrigado, né? É uma história de futebol, uma história traz uma lição para a vida em todas as áreas da vida. De repente, se seu patrão passou alguém na sua frente, ó, fica tranquilo. Se ele fez isso para te prejudicar, pode ter certeza que ele não vai ficar impune não, né? Isso é certo. Né? Aconteceu comigo várias vezes, né? Isso na igreja, algumas vezes eu vi a gente lá que chegou agora só porque tinha um grau parentesco com o pastor, metia no altar, né? Era assim. Só que o que acontece? Não ficou impune não. Deus foi lá e fez justiça, porque ele entendeu, né? O rapaz estava despreparado, tinha 18 anos e muito cedo para a Europa ia dar problema para ele. Só que ele não entendeu assim e fez isso daí. Bem, curta, comenta e compartilhe, envie sua história para mim, não é conto adulto nem coisa parecida. Só lembrando aqui que isso aqui não aconteceu de verdade, é só uma história mesmo, né? Caso o presidente do Madureira estiver vendo isso daí, não, mas eu não sou. Não, nós não estamos falando de você, é um presidente fictício, é um jogador fictício, tudo aqui, nada é de verdade. Entenda isso. Então envie sua história para mim, Maria Blaia, mais uma vez um abraço para você, você me inspira muito a fazer vídeos, né? Eu te acompanho toda vez que tem vídeo lá, né? Inscreva-se no canal dela também, eu vou deixar aqui, né, na descrição. Se inscreva-se aqui no meu também, envie sua história para mim. E entre outros mais é isso aí. Fiquem com Deus. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada vídeo. E entre outros mais é isso aí. E até a próxima.